Um homem encapuzado visita um estádio de futebol iluminado pelo sol vermelho dourado. Ele lembra que antes era apenas um patético analista estratégico da Liga K3, que ninguém reconhecia. Ele acrescenta que ainda acreditava em si mesmo e estava confiante de que suas estratégias funcionariam mesmo nas grandes ligas. No entanto, as pessoas ao seu redor o desprezavam devido à sua falta de realizações e status na sociedade. Segundo o personagem principal, é por isso que ninguém acreditou em seu sucesso e o tratou como lixo. Porém, o homem é agora transportado para o presente, onde a sua equipa de futebol disputa a última parte de um jogo importante. A multidão de torcedores grita palavras de apoio incrivelmente altas, dizendo que seu time está simplesmente queimando em campo. O homem sorri ao ouvir as palavras dos comentaristas de futebol de que já haviam ouvido muitas previsões de que seria uma partida de um gol. Eles acrescentam que um jogador chamado Barton White está muito bem. Notam também que esta equipa é treinada por um treinador asiático desconhecido, que já jogou nas ligas principais e está a fazer algo incrível, tentando resistir à melhor equipe europeia. Os comentaristas dizem que Barton está respondendo ao apoio da torcida e um dos jogadores reuniu todo o seu ânimo e rompeu a defesa. Ao se aproximar do gol inimigo, ele usa diversas manobras enganosas e desfere um golpe poderoso na bola. A bola chega ao gol em alta velocidade e o goleiro não tem tempo de pegá-la a tempo. O estádio explode em aplausos e os comentaristas anunciam alegremente que o placar da partida está agora em 1-0. Acrescentam que Barton não perdeu a chance e trouxe um ponto para seu time. O treinador da equipe diz mentalmente que com certeza se tornará o melhor treinador do mundo, apresentando-se como Drake. Há algum tempo, começa uma partida de futebol no Lonestra Stadium e um comentarista chamado Jimmy Grady cumprimenta os espectadores, anunciando o início do segundo tempo da partida entre as equipes Cadbig e Trafers. Ele afirma que no primeiro tempo da partida de hoje os jogadores do time do Trafers não mostraram iniciativa e marcaram tempo. Jimmy diz que um jogador do Trafers chamado Neres teve a bola roubada novamente, acrescentando que o time do Trafers perdeu as últimas 3 das 5 partidas, alimentando o descontentamento de seus torcedores. O comentarista alerta o técnico André que mais uma derrota pode levar a equipe a ser substituída por outra. O treinador entra em pânico mental, dizendo a si mesmo que nesse ritmo não marcará mais de um gol e perderá. Ele entende que deve vencer a partida a qualquer custo e não permitir que sejam substituídos. De repente ele se lembra de um método e decide usá-lo imediatamente. Ele rapidamente pega seu smartphone e abre um aplicativo chamado World Management. Ele lembra que se trata de um aplicativo comunitário onde não só existem numerosos torcedores de futebol, mas também treinadores e jogadores profissionais. A peculiaridade deste aplicativo não era apenas o fato de ser utilizado por um grande número de pessoas, mas a presença de um usuário que era um raro gênio tático sob o apelido de Mad. André expressa a confiança de que, com as habilidades táticas do Mad, certamente conseguirá virar a situação a seu favor. Depois de concluído o procedimento de autorização, ele vê que Mad já lhe escreveu que a sua situação não parece muito boa e diz-lhe com alegria que está feliz por estar a ver o seu jogo. Mad responde que assiste a todas as partidas, pois é torcedor de longa data do time Trafers. O treinador diz que está muito lisonjeado ao ouvir isso, acrescentando que agora a situação está mesmo à beira de uma falta. Mad responde que nada é impossível, acrescentando que tem várias ideias sobre o assunto. Ele escreve ao treinador que Taylor Jackson é um excelente rebatedor, mas tem um ponto fraco. Mad acrescenta que Taylor é um bom passador e bastante rápido, mas seu ponto fraco é o drible, então seriam necessários 2 jogadores rápidos para bloqueá-lo. O técnico André segue o conselho do Mad e o comentarista percebe que o técnico pede repentinamente um jogador substituto. Mad complementa seu conselho dizendo que depois de trocar de jogador vale a pena bloquear a trajetória do passe, e depois diz que os principais passes de Taylor hoje são para o lateral esquerdo Tarkowski e o meio-campista esquerdo Santos. Do ponto de vista do Mad, é necessário bloquear esses 2 jogadores, então os Trafers podem facilmente tomar a iniciativa. Ele enfatiza que depois dessa decisão será mais fácil, e eles só terão que ter mais cuidado com quem tenta romper pelo flanco, mas caso contrário deverão continuar o ataque ao campo inimigo. O comentarista nota a melhora imediata na posição dos Trafers, dizendo que eles interceptaram a bola de Taylor Jackson durante o drible. Com alegria, ele afirma que a equipe do Trafers começou a se movimentar muito mais rapidamente do que no primeiro tempo, acrescentando que o técnico André aplicou com sucesso a nova tática. André olha para a partida e não consegue acreditar no que vê, dizendo que seu time mudou irreconhecível. A equipe do Trafers marca a bola para o gol adversário, conquistando um ponto nesta partida.
O comentarista conta que a equipe do Trafers esteve em estado de estupor durante todo o primeiro tempo, mas agora marcou um gol com segurança. Ele acrescenta que a situação virou 180 graus e ninguém esperava que a equipe do Trafers aproveitasse a chance no último momento. Do ponto de vista de um comentarista, o técnico André mostrou suas incríveis habilidades neste jogo. André se alegra com a vitória, lembrando que a situação deles era realmente desesperadora, após o que escreve sinceros agradecimentos ao usuário Med, afirmando que ele é realmente considerado o melhor analista estratégico do mundo. O usuário do Med, que é um jovem Drake, declara com orgulho que mais uma vez levou o time à vitória. Ele ressalta que suas habilidades funcionam inclusive nas ligas mundiais, se declarando um grande gênio. Um segundo depois, fortes batidas começam em sua porta e ele imediatamente fica assustado, ficando quieto instantaneamente. Os cobradores que vieram atrás de Drake gritam bem alto que sabem que ele está se escondendo deles neste apartamento e exigem que ele abra a porta. Drake se esconde horrorizado atrás de uma cômoda, esperando que os colecionadores não ouvissem nada. Os colecionadores decidem não arrancar a porta das dobradiças e vir buscar Drake mais tarde, ao que Drake se pergunta mentalmente quanto tempo viverá assim. Ele relembra as palavras do técnico André sobre ele ser o melhor analista estratégico do mundo, lembrando que não é a primeira vez que ouve isso. Porém, ele percebe que não consegue realmente pagar os juros da dívida que herdou dos pais e sua vida não se parece muito com a vida de um grande analista estratégico. Depois de algum tempo, ele chega ao café do irmão e bebe uma garrafa de vodka de um só gole. Ele o coloca na mesa com uma batida, declarando em voz alta que a vodka é uma das melhores coisas do mundo. Seu irmão pede que ele pare de beber álcool e pergunta se está tudo bem com ele, ao que ele responde que está cansado de viver como um cachorro em ruínas financeiras. Ele reclama que ajudou times de futebol famosos a vencer um número incrível de vezes, mas sua posição de rato encurralado não muda. Seu irmão, Nathan, não sabe o que dizer e decide deixar Drake falar. No final, ele acrescenta que Drake ainda não conhece o futuro, o que significa que não é hora de desanimar. Depois de um tempo, ele ajuda o irmão a andar, dizendo que sua falecida avó sempre lhe disse que Drake se tornaria um grande homem. Acrescenta que concorda com a avó, pois apesar das adversidades atuais, trabalha como analista e do outro lado do globo as suas capacidades são reconhecidas. Drake responde que ele é realmente um bom analista, mergulhando brevemente em pensamentos pesados. Ele observa que, apesar de trabalhar na estúpida Liga K3, que está prestes a entrar em colapso, ele ainda é um analista. Ele se pergunta se essa profissão é muito desvalorizada e lembra como era no início da carreira. Naquela época, Drake sonhava em chegar à Europa e só olhava para frente, mas logo percebeu que no mundo do futebol as conexões decidem muito. Ele lembra que quem passou na prova muito pior que ele acabou na Liga K1, mas ninguém ficou indignado com o resultado. Pensando profundamente, ele percebe como um dos jogadores de futebol lhe diz que ele não faz nada, mas recebe um salário estável, acrescentando que tem até um pouco de inveja. Drake diz a ele que, em sua opinião, os jogadores de futebol do seu clube também não treinam, mas recebem salários bastante elevados. Ele diz que os iniciantes se esforçam muito mais do que eles e pergunta se ficam suados depois do treino. O agressor não avalia essas palavras e já se prepara para resolver o problema com os punhos. Porém, de repente o técnico do time de futebol chama Drake, pedindo um momento de sua atenção. Ele diz que eles precisam conversar e o convida para seu escritório. Drake concorda, mentalmente irritado porque essas conversas são agendadas para os momentos mais inoportunos. Drake lembra que o treinador do clube tinha muito orgulho de suas ligações e sempre recorria a ele nos momentos difíceis. O treinador convida Drake para se sentar, mas ele recusa e pergunta por que o chamou para sua casa. Drake nota o detalhe de que o treinador parece muito subserviente durante o dia, hesitante, murmura algo incompreensível sobre como seu clube está estagnado ultimamente. Ele diz a Drake que se eles perderem novamente, serão rebaixados, ao que Drake afirmou que está bem ciente disso. Ele acrescenta que para que isso mudasse, o clube precisava seguir a estratégia que ele propunha, em vez de mudar as coisas na hora. Drake lembra ao treinador que ouviu dizer que o treinador principal foi recentemente chamado pelo dono do clube e se o clube for rebaixado, ele finalmente será demitido, ao que o treinador principal diz que foi exatamente isso que lhe foi dito. Ele pede ajuda a Drake, dizendo que além dele eles não têm esperança, acrescentando que tem 4 filhas que não o perdoarão se ele decidir trabalhar.
Drake então admitiu mentalmente para si mesmo que não se importava com seus problemas e queria dizer-lhe para lidar com isso sozinho, mas o treinador principal continuou sua história, acrescentando que sua terceira filha estava agora no último ano da escola, para que ele também está mentalmente perplexo sobre como isso deveria tê-lo tocado. Porém, depois de pensar um pouco, ele chega a um pensamento muito importante e interrompe a história do treinador batendo na mesa. Ele diz ao treinador que tem uma pergunta importante para o treinador, a qual ele pergunta, intrigado, o que ele quer saber. Adivinhando que será o próximo após a demissão do técnico, Drake pergunta se ele concorda em fazer o que quiser se graças a ele o time ainda vencer. Depois de algum tempo, chega a hora da última chance para o time de Drake e seu técnico. O comentarista anuncia o início do último jogo da temporada entre as equipes Jinhai e Jinju. Os jogadores iniciam o equipamento inicial e os torcedores começam a apoiar alegremente o time de Jinju. Eles gritam bem alto, agitando bandeiras do time pedindo que ela lhes traga a vitória. Drake observa seu time jogar consternado e os questiona sobre o que estão fazendo, dizendo aos defensores para se recomporem. Ele grita para eles que o inimigo já chegou ao meio, ordenando que recuem a linha. O comentarista diz que a equipe de Jinhai está avançando para fazer um passe arremessado. Ele acrescenta que felizmente o defensor do time de Jinju se posicionou a tempo de empurrar a linha inimiga para trás. O zagueiro Jinju dá um pulo, acerta a bola com a cabeça e faz um passe para o companheiro. Drake observa que esta partida é bastante imprevisível, lembrando que nesse ritmo seu time pode ser lançado na Liga K4. Ele lembra que atualmente existem 16 equipes na Liga K3, sendo que 3 delas serão eliminadas até o final desta temporada, portanto sua equipe, que está na 15ª colocação, precisa subir para a 13ª colocação para evitar a eliminação. Ele destaca que o Jinhai é um time muito forte e que poderia facilmente empatar, mas hoje precisa muito vencer e recorre ao treinador, dizendo que precisa de um substituto. Um dos jogadores fica indignado com a decisão, dizendo que não concorda com ela, dirigindo-se ao treinador principal com as palavras que Drake se formou em alguma universidade desconhecida e agora pede que joguem fora o cartão de substituição do jogador. Drake pede ao chato jogador que olhe para os alas, confundindo. Ele amplia seu argumento acrescentando que, em contraste com a clássica função de ala, a equipe de Jinhai colocou atacantes canhotos nas posições laterais que se movem pelo centro, aproximando-se cada vez mais de seu campo. Na visão de Drake, eles precisam retirar o meio-atacante e colocar a defesa no centro e mudar a formação de 4-3, com destaque para o centro do estádio. Ele se aproxima do técnico e diz que se eles não mudarem de tática o time vai secar, acrescentando que se quiser perder o emprego não pode continuar sem fazer nada. O jogador no banco está irritado com Drake, exigindo que ele respeite o técnico. Ele pega as roupas de Drake e pergunta por que ele decidiu que o treinador seria seu cão de serviço, mas o treinador-chefe ordena que parem. O treinador e os demais jogadores viram a cabeça e veem o dono do clube de futebol observando o jogo e seu comportamento. Ele baixa um olhar atento sobre os heróis, cheio de severidade e desprezo. O treinador principal manda todos ficarem calados, acrescentando que o jogo de hoje é demasiado importante para que percam tempo discutindo. Ele se vira para Drake, perguntando qual jogador ele acha que precisa substituir. Drake nota mentalmente que o treinador principal não decidiu suprimir seu orgulho e ainda se dirige a ele com familiaridade. Porém, ele rapidamente chega à conclusão de que isso não é importante agora, já que ele é pago por esse trabalho. O primeiro tempo termina sem gols e o técnico entra no vestiário do time elogiando o espírito de luta. Ele faz vários discursos motivacionais, mas é repentinamente interrompido por Drake, que ordena que a equipe pare de ser mulherengo. A equipe olha para ele surpresa e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele recorre a um jogador chamado Park Chung, dizendo-lhe para parar de fazer a massagem e ir se aquecer, acrescentando que entrará em campo no início do segundo tempo. Um dos jogadores volta-se para Drake novamente, sem entender por que ele traz Park Chung para o campo, notando que Drake parece estar na mesma universidade. Ele ressalta com orgulho que Drake denuncia constantemente corrupção e conexões, e ele mesmo é exatamente o mesmo, ao que Drake responde calmamente que os defensores Aikin e Yunson não são os mais rápidos, mas fazem cruzamentos muito claros. Ele acrescenta que muitas vezes, ao introduzir atacantes canhotos, os defensores se aproximam do centro e fazem cruzamentos, porque o desempenho da posição dos atacantes é tão bom que é possível correr o risco de deixar a defesa desprotegida. Drake pergunta ao seu oponente o que aconteceria se eles usassem um dos atacantes rápidos, que seria difícil de parar. Ele se volta para Park Chung,
perguntando se ele consegue cumprir a tarefa, ao que ele responde com segurança que fará tudo ao seu alcance. Drake diz a Park Young que está muito feliz em ouvir isso, acrescentando que esta será sua estreia. Porém, ele só terá que fazer o que lhe for mandado e assim que o contra-ataque começar, ele deverá correr o mais rápido que puder sem olhando para trás. O que ele diz é que hoje ele fará dele o craque desta partida. O segundo tempo começa e o comentarista anuncia que o time de Jinju colocará em campo Park Chung-hye no segundo tempo, lembrando que esta é uma decisão bastante ousada, já que este time está à beira do rebaixamento do campeonato. Quase imediatamente, Park Chung parte para a ofensiva, avançando e o comentarista nota que Park é incrivelmente rápido e ninguém consegue acompanhá-lo. Os jogadores do time de Jinhae gritam uns com os outros, dizendo que precisam bloqueá-lo imediatamente. O comentarista elogia a força e velocidade de Park Chung, lembrando que os zagueiros do time de Jinhae estão atordoados, deixando cara a cara com o goleiro. Mirando corretamente, Park Chung desfere um golpe esmagador na bola, conferindo-lhe enorme velocidade e uma trajetória imprevisível. O goleiro não consegue prever os movimentos da bola e a bola atinge facilmente o gol, esticando a rede com a força do impacto. O comentarista declara com alegria que Park Chung marca um gol 10 minutos após o início do segundo tempo, salvando assim seu time de uma crise. Park Chung olha para o gol com alegria, sem acreditar que tenha conseguido fazer um gol, enquanto o comentarista diz que este é o gol de estreia de Park Chung no jogo de estreia, acrescentando que ele ultrapassou 4 zagueiros apenas com sua velocidade. O treinador salta alegremente da cadeira, dizendo que a sorte finalmente sorriu para eles. Drake diz que é cedo para eles se alegrarem e avisa ao treinador que prepararia outro cartão para substituir o jogador. O treinador olha surpreso para Drake e pergunta quem ele quer colocar em campo desta vez. Drake diz que a melhor solução seria substituir o atacante por Kim Ho-sik. O treinador com cara confiante declara que também pensou nisso, mas Drake imediatamente percebe a falsidade em suas palavras. Ele nota mentalmente que Kim Ho-sik tinha problemas de atenção e não percebia o que acontecia sob seus pés e geralmente ficava no banco por causa disso. Porém, assim como Park Young, ele é um excelente atacante. Drake especula que em tal situação, Jinhae provavelmente desejará trazer rebatedores pesados e espera que eles tomem as medidas apropriadas para combater esses dois jogadores. Ele percebe as ações do técnico do time, Jinhae, e observa que essas são as ações que ele esperava que eles tomassem. Drake diz que tudo está indo de acordo com seu plano e que a equipe de Jinhae contratou um atacante chamado Michael. O confronto entre as equipes continua, e o jogador da equipe Jinju bloqueia com sucesso as tentativas de Michael de partir para a ofensiva. Ele tira a bola e o comentarista nota que o segundo tempo começa a chegar ao fim. Ele acrescenta que a equipe de Jinju agora tem mais uma chance, lembrando que a bola é passada para o jogador Kim Ho-sik. Kim Ho ataca na velocidade da luz, atordoando o goleiro e marcando mais um gol contra o adversário. Kim Ho-sik exulta com o sucesso e o comentador nota que a equipe de Jinju continua a vencer por 2-0. O comentarista diz que isso encerra a partida de futebol e Jinju vence Jinhae e sobe no ranking, o que ajuda a evitar a eliminação do campeonato, ao que Drake grita alegremente sobre seu sucesso. No entanto, de repente ele ouve alguém parabenizando em voz alta e com entusiasmo o técnico pela vitória. Ao se virar, ele percebe que o mesmo jogador que discutia sem parar com ele está bajulando o treinador principal e diz que a vitória de hoje foi um sucesso apenas graças a ele. Drake observa irritado que durante a partida o treinador principal ficou ao seu redor o tempo todo, e agora ele nem sequer olha para ele. Drake sai de campo, dizendo que desta vez o perdoará, acrescentando que o próprio treinador provavelmente percebeu que é melhor ouvir seus conselhos. Ele se encontra com seu amigo Nathan, que o parabeniza por evitar que seu time fosse expulso do campeonato, ao que ele responde que assim que interveio, a vitória estava no bolso deles. Nathan pergunta a Drake se ele ouviu notícias sobre Donnie, ao que ele pergunta o que aconteceu com ele. Nathan diz que no mês passado Donnie perdeu metade de seu salário por algum motivo estúpido, imaginando como Drake não sabia disso enquanto trabalhava com Donnie no mesmo clube. Drake diz que não pode saber disso, já que Donnie não lhe contou nada sobre isso, acrescentando que os ricos são as pessoas mais gananciosas do mundo. De repente, ele pensa em voz alta, imaginando se essa poderia ser a razão pela qual Donnie não lhe deu carne, o que deixa Nathan surpreso por Drake se importar com coisas tão pequenas. De repente, Drake decide verificar seu contra-cheque em sua conta bancária, ao que Nathan diz irritado que Drake poderia fingir estar interessado em ouvi-lo. No entanto, ao ver seus recibos, Drake congela no lugar, olhando para seu telefone com um olhar morto.
Nathan pergunta a Drake o que aconteceu, olhando para ele interrogativamente. A perplexidade gelada de Drake se transforma em raiva e ele começa a tremer de raiva, olhando para seu smartphone. Nathan pergunta ao irmão o que o incomoda tanto, ao que Drake responde que há um bônus de 400 mil won pela vitória na partida, e também pelo trabalho de um analista. Drake deveria ter recebido 200 mil won por jogo. Ele olha para sua conta com raiva, dizendo que recebeu apenas 500 mil won por salvar o time da derrota. Ele observa com raiva que se esforçou muito para que seu time vencesse e em troca recebeu apenas uma cusparada na cara. O personagem principal se levanta, perguntando irritado como a administração se atreveu a cortar seu salário, ao que Nathan pergunta para onde ele está indo de repente. Drake, movido pela raiva, chega ao centro do clube de futebol Jinju. A secretária segue Drake, dizendo-lhe que ele não consegue marcar um encontro com o dono do clube no momento. Porém, Drake não escuta a secretária, abre a porta com raiva e pergunta a todos que estão lá dentro onde está seu dinheiro. O dono do clube e vários de seus subordinados olham para ele interrogativamente, perguntando quem ele é, ao que ele fica mentalmente indignado por terem pegado seu dinheiro e festejando às suas custas. Drake se volta para seu chefe, perguntando o que aconteceu com seu salário neste mês, acrescentando que ele recebeu apenas metade do que tinha direito, ao que pergunta por que está invadindo seu escritório por causa de uma coisa tão pequena. Um dos subordinados diz conhecer Drake, acrescentando que ele é um perdedor famoso, ao que o dono do clube esclarece se Drake realmente brigou recentemente com seu treinador. Todos eles notam que deveriam ter contratado outra pessoa que se formou em pelo menos alguma universidade decente, para a qual Drake os chama mentalmente de escória. Um dos subordinados do dono do clube de futebol diz a Drake que se houver alguma reclamação contra o clube de futebol, ele deve fazer um pedido oficial, e não invadir o escritório sem cerimônia. Após o que o patrão diz que se ele não pudesse conseguir uma educação decente, então Drake poderia pelo menos aprender a se comportar decentemente. Drake decide que o tempo das conversas normais já passou e chama todos eles de bastardos, comendo a carne que está na mesa do chefe. Todos os presentes olham para ele surpresos e perguntam se ele enlouqueceu. Drake, com raiva na voz, diz que o chefe deveria calar a boca e sentar-se em silêncio, caso contrário ele mesmo o calará. Ele diz desesperadamente que todos sempre lhe dizem a mesma coisa, como se fossem papagaios e perguntassem por que são tão apegados a esta universidade. Ele pega a taça recém-conquistada e pergunta ao chefe se ele deveria quebrar a taça, ao que ele imediatamente cede e o convida a resolver as coisas com palavras. Drake diz que veio originalmente a este escritório para resolver o problema com palavras e pergunta onde está seu maldito dinheiro. De repente, uma voz vem de trás de Drake, pedindo um momento de sua atenção, ao que ele se vira irritado, perguntando o que eles precisam. Ele examina cuidadosamente o homem alto de óculos escuros e diz que se quiser expulsá-lo terá que se esforçar muito, pois não vai se mover até receber o pagamento. O homem diz educadamente que Drake o entendeu mal, acrescentando que ele o procurou por causa de sua herança. Ele entrega a Drake o arquivo sobre sua herança, observando que este não é exatamente o ambiente certo para uma conversa, sugerindo que ele encontre um lugar mais tranquilo. Drake olha para o advogado confuso, perguntando de que tipo de herança ele está falando, especulando mentalmente sobre que tipo de herança ele poderia ter recebido. Drake decide seguir o advogado e eles chegam a uma pequena lanchonete para discutir negócios. Eles pedem bulgogi e Drake gosta do som da carne cozinhando na sua frente. Ele começa a refeição com prazer e o homem percebe que Drake gosta muito de carne bovina. A garçonete nota que a carne ainda não está pronta, ao que Drake responde que gosta muito de seus bifes mal passados. Drake reflete sobre a herança que surgiu do nada, observando que se ele soubesse de tal herança antes, não teria se curvado neste trabalho duro, torturando-se. Ele olha atentamente para seu advogado, perguntando-se se ele é um golpista, enquanto lhe entrega seu cartão de visita. Ele se apresenta como um importante advogado de um escritório de advocacia internacional chamado Marshall. Ele apresenta seu parceiro, dizendo que seu nome é James King e que ele veio aqui para tratar de uma herança da Grã-Bretanha, e juntos eles são representantes do grande Mal Sok. Drake observa que conhece o nome, lembrando que sua avó sempre falava sobre isso quando ainda estava viva. Segundo sua avó, seu avô fez uma farra com algum estrangeiro e partiu para o Reino Unido, pelo qual ela ficou zangada com ele pelo resto da vida e não concordou com o divórcio. Drake pondera que só o nome não será suficiente para receber uma herança tão grande de seu avô, então ele precisará verificar tudo o que puder. Drake começa a fazer perguntas esclarecedoras sobre seu suposto avô,
e eles garantem que ele é definitivamente seu parente e perguntam se ele realmente deseja que nomeiem o caractere chinês de seu nome. Para sua surpresa, Drake diz que estaria muito interessado em ver isso com certeza. Marshall ri disso e diz que é melhor mostrar os documentos a Drake, acrescentando que ainda precisa verificar algumas coisas sobre eles. Drake estuda os documentos e nota que tudo neles corresponde, desde o nome até o caractere chinês. Drake continua a ler os documentos e admite irritado para si mesmo que existem termos legais em todos os lugares sobre os quais ele não entende nada. Drake lembra que estudou um pouco de direito e decide verificar a reputação e a personalidade de Marshall na internet. Ele vê que a primeira consulta de pesquisa exibe informações sobre ele e sua empresa, bem como gravações de programas dos quais participou. Drake reflete que muito provavelmente tudo cabe e ele realmente é o herdeiro. Drake pergunta aos advogados quanto dinheiro ele herdará, para o qual eles começam a calcular o valor total, enquanto ele espera mentalmente que haja pelo menos 100 milhões de won, com os quais ele poderá pagar as dívidas de todos. Marshall e James dizem ao protagonista que o patrimônio líquido de seu avô é de cerca de 4 bilhões de won, fazendo Drake congelar em estado de choque. Marshall diz a Drake que isso não é tudo, dizendo que ainda resta uma pequena nuance. Ele acrescenta que o legado também inclui o clube da Grande Manchester, em Orviche. Depois de algum tempo, Drake se encontra novamente com Nathan e lhe conta essa história, a qual ele pergunta com total perplexidade se ele sonhou com tudo isso. Drake não diz nada, ao que Nathan diz que está completamente louco por causa do soju. Drake apenas derrama uma lágrima mesquinha em resposta a emoções confusas. Um segundo depois, ele começa a soluçar de felicidade, confundindo Nathan. Nate fica surpreso ao notar que Drake chora como um bebê quando fala sobre dinheiro. Drake aperta a mão de Nathan e diz que não foi em vão que ele tentou e trabalhou tanto, ao que Nathan, certificando-se de que isso é realmente verdade, observa com alegria que Drake não foi em vão aprendendo inglês e finalmente irá para a Europa. Nathan pergunta a Drake que tipo de clube é esse e em que liga ele pertence, ao que o personagem principal responde que agora Nathan ficará incrivelmente surpreso. Drake diz que este é um clube da liga inglesa FL1 chamado Bolton Wanderers, ao qual Nathan pergunta surpreso se o lendário Lee Chan joga neste clube. Drake diz que Bolton também já esteve na Liga 3. Nathan pergunta a Drake se ele o contratará lá. Drake pergunta a Nathan se ele realmente quer trabalhar lá, ao que ele responde que durou 3 anos inteiros como técnico da Liga K3, ao que Drake responde que sabe disso muito bem, já que Nathan estava marcando passo, não tendo a oportunidade de subir para a segunda liga. Nathan diz que Drake definitivamente deveria levá-lo com ele, acrescentando que se você contar o número de vezes que ele o tratou com carne de porco frita, o valor será de cerca de 10 milhões de won. Drake nota a atitude séria de Nathan, respondendo que ele ainda não quer ser dono do clube. Nathan fica surpreso com a decisão e pergunta a Drake de que tipo de bobagem ele está falando. Drake declara alegremente que em vez de ir para a Inglaterra e trabalhar lá para algum time, ele pode simplesmente vender este clube e viver confortavelmente pelo resto da vida. Nathan pergunta a Drake por que ele não vai entrar neste clube, ao que o personagem principal responde que deveria ser óbvio. Ele conta a Nathan que seu pai pediu dinheiro emprestado quando ele era criança e depois foi enganado. De acordo com Drake, depois disso ele constantemente não fazia nada além de beber e bater nele. Além disso, devido a uma situação de vida tão difícil, a mãe de Drake fugiu da família. Ele também lembra que depois disso a avó de Drake o colocou sob sua proteção e o criou, após o que ele decidiu que queria conectar sua vida ao futebol, acrescentando que se não fosse pelo futebol, ele estaria fazendo algo ilegal. Drake termina sua história dizendo que depois de uma infância assim, percebeu muito cedo que nessa maldita realidade a única coisa que importa na vida é o dinheiro. Segundo Drake, até sua paixão pelo futebol é uma bobagem e primeiro ele precisa vender o clube, comprar um prédio e morar com conforto. Depois de algum tempo, Drake se reúne com advogados e eles lhe entregam documentos sobre a herança, dizendo que normalmente a herança vai igualmente para os filhos e netos do falecido. Acrescentam que, no entanto, a sorte parece ter estado do seu lado, acrescentando que se tivesse havido testamento, a herança teria passado a favor daquele ali nomeado. Porém, segundo os advogados, seu avô faleceu repentinamente, ainda que na companhia de sua amante, o que deixou Drake surpreso que seu avô também tenha conseguido trapacear lá. O advogado pergunta cuidadosamente a Drake se ele gostaria de conhecer pessoalmente o clube de futebol. Drake recusa educadamente, dizendo que encontrou todas as informações necessárias na internet. Ele diz a Marshall que o Bolton Wanderers está na Liga 3 e está à beira do rebaixamento. O Marshall sugere avançar para a finalização do acordo,
convidando Drake a fornecer sua impressão digital como sinal de acordo. Drake se prepara para colocar o selo, pensando que de qualquer maneira não conhecia o avô, e a venda do clube pode ser confiada a um representante, para não ir lá pessoalmente. O Marechal observa atentamente Drake assinar e sorri imperceptivelmente no momento em que o dedo do protagonista toca o contrato. Ele se levanta e avisa Drake que os documentos estão totalmente assinados e prontos, acrescentando que entrará em contato com eles após a conclusão de todo o procedimento de transferência. Ele acrescenta ainda que os recursos chegarão à conta bancária já no dia seguinte. 24 horas depois, Drake verifica sua conta poupança e encontra nela 3 bilhões e 800 mil won. Ele percebe com alegria que agora tudo isso pertence a ele, o que significa que finalmente se tornou um homem rico. Drake declara com orgulho que a partir de agora viverá feliz pelo resto de seus dias, enquanto seu amigo inspeciona o carro na concessionária. Nathan conta a Drake que esse carro tem até HDTV, ao que Léo diz que é um modelo novo, perguntando se querem fazer um test drive. Drake e seu amigo concordam e entram no carro, após o que Nathan diz a Drake que ele agora é o presidente, então ele deveria fazer jus ao seu status, perguntando se ele pode comprar um carro Maserati. Drake diz que isso parece bom e que ele pode comprar um no futuro, acrescentando que provavelmente comprará 2 ou 3 carros e os trocará de vez em quando. Nathan observa que Drake está agindo como sempre, sem vergonha de se exibir, ao que Drake responde que está de ótimo humor hoje, então Nathan pode escolher qualquer carro para si. Enquanto isso, os advogados que trabalharam com Drake param em um café conhecido por seus pratos tradicionais. James Kim examina o prato que lhe foi servido e pergunta o que é. Marshall diz ao colega que é sopa Sondai, acrescentando que é algo comum de comer na Coreia, acrescentando que já está farto da comida que escolhe, garantindo-lhe que com certeza vai gostar deste prato. James pergunta a Marshall sobre a situação de ontem, perguntando se tudo ficará bem, ao que ele olha para ele com leve perplexidade, perguntando o que ele quis dizer. James diz que Marshall não deu detalhes de como estão as coisas no clube e não tocou no tema finanças. Marshall responde que Drake deveria ter verificado isso sozinho, acrescentando que, exceto pelo valor da herança, Drake realmente não ouviu todas as outras informações. Segundo Marshall, eles estavam simplesmente fazendo seu trabalho, por isso ele retirou os documentos, enfatizando que não enganou Drake de forma alguma. Ele diz a James para encerrar o assunto mostrando seu telefone e dizendo que Drake estava procurando informações sobre ele. Ele observa que as pessoas podem ser terrivelmente simplórias, rindo do fato de Drake ter acreditado nele assim que viu que ele estava estrelando o programa. Ele analisa o site, observando que a administração reduziu deliberadamente artigos pouco lisonjeiros que são difíceis de encontrar, a menos que você os procure especificamente. Enquanto isso, Drake dirige seu carro, pensando feliz em sua vida futura. Ele diz que finalmente pagou todas as suas dívidas e agora pode deixar a Coreia com segurança, perguntando-se para onde deveria ir. De repente, o telefone embutido em seu carro começa a tocar e Drake atende. Quem ligou era o advogado Yang, que está vendendo o clube, que cumprimenta Drake e depois pergunta como estão as coisas no clube. A garota diz que pelo que descobriu esse clube não poderá ser vendido, ao que Drake pergunta surpreso o que ela quis dizer. O advogado compartilha detalhes, dos quais se conclui que o clube tem uma dívida muito grande com um banco. Ela acrescenta que ninguém quer comprá-lo e, segundo suas informações, vários boatos já estão a todo vapor no meio do futebol, após o que ela pergunta a Drake se ele verificou os documentos antes de entrar na herança. Ela estuda os documentos mais de perto e conta ao personagem principal que a dívida do clube é de 100 milhões de libras. Drake tem dificuldade em controlar o carro e pede nervosamente ao advogado que repita o valor devido. Ela continua contando que os ingressos para a partida mal cobrem os juros acumulados e o time está à beira da expulsão do campeonato. Ela acrescenta que não há um único bom jogador neste clube, então ninguém está sequer tentando salvar este clube. Após o que ela pergunta a Drake se ele consegue ouvi-la bem, ao que Drake apenas permanece em silêncio e em estupor. Drake desliga a ligação, estaciona o carro na beira da estrada e liga para Marshall, mas é informado que o chamador está temporariamente indisponível, pedindo-lhe que deixe uma mensagem após o tom. Drake xinga Marshall e seu colega em voz alta, chamando-os de bastardos inveterados. Ele diz a si mesmo que nunca viu 10 bilhões de won na vida e que a dívida do clube, traduzida neles, é de 150 bilhões. Ele mais uma vez menciona Marshall e James, observando que eles não lhe contaram nada sobre as dívidas do clube de futebol. Ele verifica o cartão de visita, dizendo que não permitirá que lhe pendurem todas essas dívidas e que com certeza encontrará Marshall.
Enquanto isso, Marshall e James já estão em outro país, em uma das vilas. Marshall está ao telefone com seus assessores, dizendo-lhes para avisarem Drake que ele não estará disponível caso os contate novamente. Ele desliga arrogantemente, dizendo que Drake fez barulho quando era tarde demais para mudar alguma coisa. James pergunta a Marshall o que aconteceu, ao que ele responde que Drake contratou outro advogado que agora está procurando por ele na Inglaterra. James se pergunta o que eles deveriam fazer, acrescentando que talvez devessem dar detalhes sobre o estado do clube. Marshall diz que Drake provavelmente não teria assinado o contrato se soubesse da situação financeira do clube. Ele acrescenta que se Drake decidir recusar a herança, as obrigações da dívida passarão para seus primos, o que levará a processos incrivelmente espetaculares entre parentes. Acrescenta que o seu cliente revelou-se muito cruel, pois ele próprio não queria assumir o clube à beira da falência, por isso encontrou um herdeiro, embora fosse muito mais cômodo simplesmente abrir mão da sua parte. Marshall conclui que mesmo que Drake o encontre, isso não o ajudará de forma alguma, enquanto Drake vai ao escritório de Marshall na Coreia. Ele arromba a porta, exigindo furiosamente que Marshall vá até ele e responda por seus crimes. No entanto, ele apenas se depara com um escritório meio abandonado, onde estão sentados vários ex-clientes desesperados de Marshall. Ele ouve as conversas e percebe que não é o único que foi enganado por Marshall e seu colega. Ele ferve de raiva, olhando para as pessoas que se encontram em ruínas financeiras por causa das maquinações de Marshall. Furioso, ele pega o telefone para fazer perguntas mais detalhadas sobre Marshall e fica horrorizado com o que vê. Ele percebe que Marshall está envolvido em vários casos escandalosos que o mostram como um advogado sem escrúpulos que infringe a lei. A raiva começa a tomar conta do corpo de Drake e ele percebe que está diante de verdadeiros golpistas. Ele grita ao telefone sobre o quanto odeia Marshall, prometendo encontrá-lo e vingar-se dele por todas as suas atrocidades. Há um silêncio mortal no apartamento de Drake, que ocasionalmente é quebrado apenas por gotas de água caindo da torneira. Drake está deitado em um colchão em seu quarto, mal se movendo devido a uma forte ressaca. Drake lembra que já se passaram 3 dias desde que caiu nessa armadilha. Ele lembra ainda que fez buscas em todos os escritórios do escritório de advocacia e até contatou a polícia, mas tudo em vão. Disseram-lhe que poderia renunciar à herança depois de 3 meses, mas se recebesse uma propriedade como presente, isso seria completamente impossível de fazer. Ele lembra ainda que apesar de Marshall ter agido de má fé ao esconder dele informações sobre as dívidas do clube, a polícia não conseguiu ajudá-lo de forma alguma. Descobriu-se também que Marshall foi contratado por um dos parentes de seu avô, que, é claro, desapareceu imediatamente. Drake observa irritado que esse parente planejou tudo perfeitamente, jogando um monte de problemas sobre ele. Uma lágrima de desespero escorre por seu rosto e ele diz que acabou de se preparar para uma vida boa, mas o destino novamente o arrasta para o pântano da desesperança. Depois de algum tempo, Drake estuda informações sobre o Clube Bolton e descobre que se trata de um clube com uma rica história e tradições, onde já jogou o lendário jogador de futebol coreano Lee Chan. Ele também fica sabendo que este ano o Bolton Wanderers está na terceira liga, na 21ª colocação entre 24 times. Drake termina de ler o artigo, percebendo que a maioria dos especialistas já desistiu deste clube de futebol. Ele pega um cigarro e diz que, pelas notícias, este clube perdeu a partida de ontem com um placar devastador de 4-0. Nathan exige que Drake guarde os cigarros, dizendo-lhe que ele não tem consciência alguma, acrescentando que então o apartamento vai cheirar a nicotina. Ele olha atentamente para Drake e pergunta o que ele planeja fazer com tudo isso. Drake diz que, como resultado do pensamento, ele criou um plano B e um plano A, ao qual Nathan pergunta por que ele não começou com o plano A, ao que o personagem principal responde que ele criou o plano B primeiro. Nathan ouve Drake, que lhe diz que o plano B é uma ruína completa e pergunta o que ele quer dizer. Drake diz que soube recentemente que se o clube falir, o clube será rebaixado para a Liga 5, após o que Drake terá que deixar o cargo de presidente do clube. Segundo Drake, depois disso ele também terá que entregar todo o seu dinheiro aos credores. Drake enfatiza que eles também terão que devolver os carros que compraram à concessionária, o que deixa Nathan terrivelmente chateado, que diz desanimado que recentemente se gabou de sua compra para sua filha. Drake diz que esta opção é a mais limpa, dada a dívida de 150 bilhões de dólares que ele tem. Drake também acrescenta que até se livrar de sua dívida, ele terá que morar na casa de Nathan. O personagem principal declara pensativamente que agora pode brincar com a sobrinha todos os dias. Nathan pergunta a Drake se ele está brincando,
ao que ele responde que após declarar falência, ficará insolvente por muito tempo. Nathan imagina o que aconteceria com ele se sua família descobrisse Drake em sua casa. Ele tenta convencer o irmão a mudar de ideia, dizendo que tem boas habilidades, graças às quais pode encontrar um emprego, ao que Drake responde que depois de tudo que fez na liga local, não será mais aceito. Nathan nota mentalmente que Drake, por sorte, adora carne, então ele não pode permitir que ele morra na casa deles. Ele tenta encorajar Drake, mas apenas transmite a fraca mensagem de que pensamentos negativos não trazem nada de bom. De repente, Drake agarra o irmão pelos ombros, mas permite que ele continue seu discurso motivacional. Drake diz a Nathan para pensar em algo, ao que ele responde que não quer pensar em nada. Drake diz a Nathan que ele não conseguirá viver uma vida normal se perder tudo e enlouquecer, perguntando a Nathan o que aconteceria se ele morresse de raiva e seu cadáver fosse deixado apodrecendo em um pequeno quarto. Ele acrescenta que seus vizinhos nem sabem que alguém mora em seu apartamento no porão, perguntando novamente ao irmão se ele pode viver em paz sabendo que Drake está morto naquele maldito porão, após o que ele acrescenta que é por isso que ele deve morar com ele. Para evitar esta terrível tragédia, Drake pede ajuda a Nathan, ao que ele responde que agora ele mesmo está pronto para matá-lo, ao que diz que terá que aceitar esse desejo, já que comprou um carro para ele. Nathan ressalta que o carro terá que ser devolvido de qualquer maneira, e Drake decide apresentar um argumento melhor. Ele diz que tentará cancelar a devolução de seu carro, lembrando que é muito atencioso e pede a Nathan que em troca o deixe morar em seu apartamento. Nathan pergunta a Drake qual é o seu plano A, ao que ele responde que estava prestes a contar sobre isso. O protagonista relata que o plano A é uma simples venda do clube de futebol. Nathan lembra Drake que ele mesmo diz que este clube não pode simplesmente ser vendido, ao que Drake responde que ninguém vai querer comprar um clube que tem uma dívida enorme. Drake acrescenta que seu plano astuto é vender o clube por quase nada. Para implementar este plano, Drake vai viajar para a Inglaterra para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o clube se mantenha à tona até ao final do campeonato. Acrescenta que assim que a situação estabilizar, irá vendê-lo a um preço baixo, lembrando que se o clube vale agora cerca de 30 mil milhões, irá vendê-lo por 10 ou 20. Drake começa a anunciar a conclusão de seu pensamento, ao qual Nathan responde que não tem escolha a não ser morar na Coreia e alimentar sua família. Nathan diz a Drake que lhe enviará comida coreana regularmente para que ele não se esqueça de sua terra natal. Ele diz que se Drake escolher o plano A, então ele terá momentos muito difíceis, ao que Drake declara com segurança que todos deveriam trabalhar juntos. Ele acrescenta que finalmente encontrou um emprego, assim como Nathan pediu, acrescentando que eles deveriam ir juntos para a Inglaterra. Ele acrescenta que embora Nathan já trabalhe como treinador, seu time ainda está à beira do rebaixamento. Nathan diz que não será melhor na Inglaterra, ao que Drake responde que isso é completamente diferente e se Nathan concordar, poderá dizer que trabalhou no exterior, acrescentando que cuidará de sua família e fornecerá tudo o que for necessário para vivendo. Nathan pensa no fato de Drake ter sido técnico da Liga 3, mas ter um grande instinto para os atletas e cuidar bem deles. Enquanto isso, Drake reflete que será impossível administrar um clube de futebol inteiro sozinho e, mesmo que vá à falência, não estará sozinho em seu infortúnio. Nathan concorda, dizendo que sua filha também se beneficiará em morar no exterior, acrescentando que ele concorda em ir com ele apenas se ele realmente fornecer moradia e alimentação para sua família, ao que Drake diz que jura isso a ele. Ele abraça Nathan, dizendo que confia nele, pois eles são ainda mais próximos que irmãos. Nathan acha que tentará testar as habilidades de Drake nos negócios e confiar nele. A família de Drake e Nathan compra passagens e voa para a Inglaterra em um avião para Manchester. Depois de ficar um pouco no hotel, Drake decide experimentar o terno que comprou. Ele se olha no espelho e diz que quando sorrir só precisará mostrar os 5 dentes da frente. Ele diz a si mesmo que parece bem, acrescentando que essas são apenas dívidas com as quais ele definitivamente pode lidar. Depois de se preparar, ele sai da sala, dizendo que é hora de se recompor. Chegando à sede do clube, ele merece um briefing de que o clube inclui a equipe, toda a comissão técnica, equipe médica, além de funcionários de escritório, como dirigentes. O chefe do clube diz a Drake que todos eles são chamados de front office, ou o termo mais lacônico suporte, ao que Drake responde que em geral tudo está claro para ele. O gerente diz que agora ele deve explicar a Drake a história do clube, ao que Drake percebe que está prestes a adormecer de tédio. Para evitar uma palestra chata, ele se lembra de como chegou ao estádio da Universidade de Bolton há 1 hora. Ele olhou em volta, dizendo que era o homem mais comum da rua, que não entendia nada de futebol. De repente,
Um homem se aproximou dele e o cumprimentou educadamente, notando que já o esperava há muito tempo. O homem se apresentou como Richard Gers, acrescentando que é o chefe deste clube de futebol. Ele aperta a mão de Drake, dizendo que está honrado em conhecê-lo. Richard Gers convidou Drake para segui-lo, acrescentando que queria contar tudo sobre o clube deles. Drake retorna ao presente e tenta em vão convencer seu cérebro a continuar ouvindo a palestra de Richard. Ele diz a si mesmo que agora é o dono do clube, o que significa que deveria saber pelo menos informações básicas sobre ele. Enquanto Drake tenta se convencer a ouvir o velho com mais atenção, Richard diz que agora lhe contará sobre a estrutura de lucros de Bolton. Drake imediatamente se anima, ouvindo com mais atenção, e Richard diz que a receita do clube é dividida em 5 categorias. Richard diz que o mais lucrativo deles é a venda de ingressos para os jogos, acrescentando que parte do dinheiro das vendas vai para a manutenção dos jogadores, e a outra parte é lucro da empresa Wanderers. Drake pergunta a Richard quantos ingressos são vendidos em média, ao que ele responde que o clube vende cerca de 7.020 ingressos a cada temporada, ao que Drake nota mentalmente que este não é o pior resultado, desde que seja apenas 1/3 dos que chegaram. Ele lembra que recentemente viu bloqueado o acesso às arquibancadas superiores do estádio. Ele se aproxima de Richard, perguntando por que eles não conseguem abrir o acesso a essas barracas para ganhar mais dinheiro. Richard responde que o motivo do fechamento das arquibancadas superiores é a baixa população da cidade de Bolton. Ele acrescenta que a população total da cidade é de 240 mil pessoas, ao que Drake reflete que mesmo a cidade em que morava tinha 340 mil habitantes. Richard diz que Bolton é um centro têxtil com muitas fábricas e uma grande proporção da população são trabalhadores fabris com pouco entretenimento nas suas vidas, por isso preferem ir ao estádio para ver um jogo ao vivo em vez de ficarem sentados em frente à televisão. Drake diz que a situação ficou muito mais clara para ele, graças a Richard pela resposta detalhada à pergunta. Ele diz ter ouvido falar que os ingleses, como nação, amam o futebol de todo o coração, ao que Richard responde que isso é verdade, acrescentando que por isso, mesmo em uma cidade tão pequena, mais de 7.000 pessoas assistem ao jogo. Drake se pergunta se Richard Gers está tentando fazê-lo pensar positivamente, mas o líder do clube diz que este é o fim das informações gerais e eles podem partir para uma curta excursão. Em primeiro lugar, Drake decide se encontrar com a equipe médica para saber como vão as coisas. Ele então desce ao campo para observar os treinos da equipe. Depois disso, ele se reúne com os treinadores do clube para analisar seu trabalho. Após a turnê, Richard Gers espera que Drake tenha sua primeira impressão do clube de futebol. Drake reflete que todos parecem ser educados e amigáveis por fora, mas ele ainda sentia os olhares pesados em suas costas. Segundo Drake, esses olhares o incineraram, deixando claro que ele nunca seria bem-vindo aqui. Richard diz que agora é hora de falar sobre a questão realmente importante. Drake vai até a sala do técnico e este lhe mostra os documentos, dizendo que contém todas as despesas de pessoal e salários dos jogadores do time. Richard diz que as equipes da League One operam com um orçamento médio de 6 milhões de libras esterlinas, mas o Bolton Wanderers agora tem um orçamento médio de gastos de 15 milhões de libras esterlinas. Drake leu o relatório financeiro com horror, admitindo para si mesmo que não esperava que tal clube tivesse despesas 3 vezes superiores ao normal. Ele pergunta a Richard como isso poderia acontecer, acrescentando que tal desperdício é semelhante a tentar encher um jarro quebrado com água. Richard diz que o ex-proprietário estava ansioso para entrar na liga, então gastou muito dinheiro nesta temporada e trouxe muitos jogadores em potencial. Drake reflete com tristeza que seu avô deve ter comprado seus jogadores aleatoriamente. Por causa disso, cerca de 9 milhões de libras esterlinas são gastos anualmente apenas em salários de jogadores. Ele repassa os relatórios novamente em sua cabeça, percebendo que o déficit orçamentário do ano passado chegou a 40 milhões de libras esterlinas, o que significa que seu avô continuou a gastar dinheiro apesar das enormes dívidas. Ele relembra sua metáfora sobre a jarra quebrada e observa que, do ponto de vista financeiro, ainda não ouviu uma única boa notícia que de alguma forma o tranquilizasse. Drake percebe que ele próprio é uma espécie de jarro quebrado e desliga por um tempo, mergulhando em seus pensamentos. De repente, uma voz familiar o chama, convidando-o a comer um biscoito para se animar adequadamente. Drake pergunta a Nathan por que ele decidiu que o motivo de seu mau humor era o desejo por comida, ao que ele pergunta se realmente adivinhou errado. Drake diz que tudo se resume ao orçamento do clube de futebol, acrescentando que não pode simplesmente desistir,
Por isso tem que resolver toda a situação e colocar a empresa de pé. Nathan come um biscoito e pergunta a Drake quais são seus planos, ao que ele responde que antes de tudo eles terão que cortar o orçamento e economizar mais. Com essas palavras, ele se levanta com confiança e diz que com certeza terminará o trabalho se já tiver começado. Depois de algum tempo, ele chama o gerente do clube ao seu escritório e avisa que vai cortar o orçamento. O técnico do clube, Derek Scott, diz que esta é uma decisão terrível, dados os tempos difíceis do clube. Drake responde calmamente que agora é a hora de economizar dinheiro, perguntando a Derek quais opções alternativas ele tem para sair da situação. Derek Scott diz que não se importa com o quão baixo é o orçamento deles, acrescentando que não entende as ações de Drake, já que está propondo cortar o elenco de jogadores quando deveriam investir neles como o futuro do clube. Depois disso, ele afirma com irritação que Drake está tentando envergonhar seu time e clube. Drake bate a mesa com raiva e questiona Derek sobre por que ele achava que jogadores caros jogariam melhor. Ele se lembra das palavras de Derek sobre investir nos jogadores e diz que quer fazer uma contra-pergunta. Drake lembra que Bolton, como parte da EFL1, investiu generosamente em jogadores de alto nível, mas ainda assim se viu no fundo do poço e pergunta a Derek por que isso poderia acontecer. Derek não encontra nada que justifique um argumento convincente. Drake diz que não se importa se é o jogador ou seu técnico. Ele está convencido de que a restauração das receitas ocorrerá conforme programado, acrescentando que isso é tudo o que queria dizer ao gestor. Derek sai furioso, batendo a porta com força, o que deixa Drake surpreso, perguntando-se por que teve que reagir tão violentamente. Drake reflete que o dinheiro do clube não lhe pertence, mas ele ainda é responsável por ele, o que significa que o regime será mais rígido para que não tenham que pagar multas após uma derrota. Enquanto isso, Derek caminha pelo corredor, irritado pelo fato de Drake só se importar com dinheiro. Ele com raiva chama Drake de amador que não entende nada, indignado por ter ousado se comportar assim com ele, acrescentando que Drake não é nada parecido com o antigo dono do clube. Ele lembra que o anterior dono do clube não só foi generoso com o dinheiro, mas também o convidou para jogar golfe ou andar de iate. Ele também lembra que quando estavam relaxando, ele o apresentou a belezas incríveis. Depois, ele se lembra com raiva de como Drake sugeriu que ele mudasse de tática, perguntando-lhe zombeteiramente se planejava motivar os jogadores com algo além de discursos inflamados. Ele não é Derek, perde a paciência e chuta a parede com toda a força que pode, chamando Drake de bastardo inútil que não sabe nada sobre futebol. Depois de um segundo, ele para, pensando que precisa se acalmar e responder às suas palavras com mais facilidade. Entretanto, nas extensões das redes sociais, em relatos relacionados com a vida futebolística do clube Bolton, surge a notícia de que o novo dono do Bolton Wanderers não ama o seu clube e só precisa de dinheiro e poder. Os utilizadores do fórum argumentam que esta decisão é profundamente errada, acrescentando que os asiáticos não entendem nada de desporto. Nathan lê os comentários, surpreso com a quantidade de boatos que se espalharam, considerando que ninguém deu entrevistas sobre o assunto ainda. Drake percebe que tudo isso começou por causa das artimanhas de Derek e reflete que dificilmente o deixará em paz. Nathan conclui que as novas regras lhe parecem demasiado duras, observando que, no entanto, as vendas cobrem os salários de 2 ou 3 pessoas, quanto mais de 6. Nathan diz que, no entanto, existe Owen Doyle no clube, ao qual Drake diz compreender a sua admiração, já que este jogador é o símbolo da equipa, que lhe deu 9 anos da sua vida. No entanto, ele argumenta que Doyle caiu drasticamente no ranking recentemente, então custa ao clube apenas 5.100 libras esterlinas por semana. Nathan diz que Drake deveria repensar suas decisões, acrescentando que tais mudanças poderiam diminuir o moral de toda a equipe. Drake diz a seu irmão para falar diretamente sobre suas ideias, se ele as tiver. Drake diz a Nathan que ouviu dizer que os caras da equipe EFL1 estavam ganhando 3 milhões de won por semana, ao que ele responde que Owen Doyle quase triplicou essa quantia. Drake paira sobre Nathan, dizendo-lhe que em 26 jogos nesta temporada ele perdeu 3 gols, ao que seu irmão responde que é difícil argumentar contra esse argumento. Drake afirma que até ele poderia marcar pelo menos um desses 3 gols, ao que Nathan diz que eles não deveriam ser muito pessoais. Drake explica a Nathan que além de Owen Doyle, existem outros 4 jogadores que exigem 10 milhões de won por semana, então é impossível tentar economizar sem prestar atenção neles. Acrescenta que já listou 6 jogadores, incluindo Doyle, que pretende colocar na lista de reserva e agora só lhes resta aguardar uma resposta desses jogadores. Nathan ouve os argumentos de Drake e suspira pesadamente.
Ele pergunta a Drake se ele sabe que eles terão uma partida de futebol amanhã, ao que ele responde que sabe disso. Nathan diz que se Drake souber da partida de amanhã, então ele deve entender que se perderem, cairão para o 24º lugar no ranking da liga. Drake lembra que a FL1 inclui um total de 24 equipas, o que significa que se perderem terminarão no último lugar. Drake está imerso em pensamentos pesados sobre o que poderia acontecer se ele perder, enquanto Nathan diz que entende suas intenções, recomendando que ele ainda se prepare para a partida de amanhã. Poucas horas depois, anoitece e apenas 2 janelas da boate estão acesas. O chefe do clube analisa os relatórios de Drake e fica surpreso com o que está escrito neles. Ele observa que Drake é o completo oposto do ex-dono do clube de futebol. A chefe do grupo de planejamento estratégico chamada Emma Charlotte vai até o gerente e pede um momento de sua atenção. Ela pergunta a ele sobre o plano de redução de time fornecido pelo novo dono do clube. O gerente pergunta por que ela está perguntando sobre isso, ao que ela responde que é movida por interesses ociosos. Ela agradece educadamente ao gestor pelo trabalho na recomposição da equipe, ao que ele ri e responde que esse não é seu mérito. Emma Charlotte lembra que recentemente teve a ideia de propor essa ideia ao antigo proprietário. O dirigente avisa Emma que a ideia de reduzir o elenco é do novo dono do clube. Emma pergunta a Richard de surpresa se os rumores de que Drake queria vender o clube por quase nada eram verdadeiros assim que ele se tornou o proprietário. Ela pergunta como isso é possível, ao que ele responde que ele mesmo tem dificuldade em acreditar. Richard acrescenta que o novo proprietário do clube decidiu agora assumir o controle total do clube em suas próprias mãos. Richard diz que ele mesmo se convenceu disso depois de conversar com Drake, acrescentando que o mesmo se aplica a esses documentos, após o que observa que Drake, ao contrário do proprietário anterior, não sabe nada de futebol, mas é jovem e não desprovido de entusiasmo. No dia seguinte começa a partida de futebol e os comentaristas anunciam o início da 27ª rodada da liga entre Bolton Wanderers e Milton Dons no estádio da Universidade de Bolton. Ele acrescenta que hoje haverá uma luta incrivelmente emocionante pelo último lugar no ranking do campeonato, lembrando que ao contrário do jogo do campeonato, este jogo decide o destino futuro das equipes. Ele bate a palma da mão com força na mesa, gritando que os dois lados vão realmente precisar de óculos agora. Ele se levanta da cadeira e diz que, como comentarista da equipe do Bolton, pergunta a todos os telespectadores neste momento difícil. Ele se dirige às arquibancadas e apela a todos os torcedores do Bolton para que encorajem seu time favorito. O comentarista não desiste de seus apelos, mas os espectadores nas arquibancadas não irradiam entusiasmo. Drake admite relutantemente para si mesmo que ninguém está motivado para vencer neste momento, já que o público sabe que o time do Bolton está muito enfraquecido. Ele ressalta que mesmo nesse caso não devem perder, após o que examina cuidadosamente o estádio, notando que aqui estão cerca de 3.000 pessoas, um terço das quais são torcedores do Milton. Drake observa que os fãs do Bolton têm mais perguntas para ele do que para o jogo, decidindo que precisam ir a algum lugar, já que não há nada além de estresse aqui. Enquanto isso, um dos torcedores pega o microfone do comentarista e se vira para Drake, dizendo que não sabe nada sobre o futebol inglês, acrescentando que o Bolton irá à falência se continuar a dirigir o clube. Drake fumega de raiva, dizendo que é ele quem está tentando salvar este clube da ruína, acrescentando que este torcedor agora estará na lista negra, ao que Richard Gears pede que ele não preste atenção a tais palavras. Ele acrescenta que quando Bolton marca, os torcedores passam rapidamente para o jogo, bastando esperar pelo gol. Enquanto isso, a bola voa para o gol do time do Bolton e o comentarista anuncia com alegria o acontecimento. O comentarista grita que o atacante do Milton, Richard Fer, faz o primeiro gol, dando a vantagem ao seu time. Richard e Drake olham com tristeza para a situação no campo de futebol, sem nem encontrar palavras para indignação. Drake observa que as pessoas estão desesperadas, acrescentando que ninguém torcerá por um time que já se prepara para perder. De repente, Drake ouve gritos sinceros e alegres de apoio ao time Bolton. Ele percebe um garotinho que está dando o seu melhor para apoiar seu time favorito, pedindo-lhes que vençam. Richard se aproxima de Drake e diz que o clube ainda tem torcedores leais que acreditam no clube. Drake diz que mesmo que o placar esteja agora em 1-0, eles ainda têm chances e devem justificar um apoio tão puro e infantil. Drake pula da cadeira e se junta à criança, gritando para o time Bolton lhes trazer a vitória.
Ele continua apoiando teimosamente seu time, mas poucos segundos depois a bola está de volta ao gol do Bolton, após o que o comentarista elogia a tática do time de Milton Dons. Drake tristemente se senta em uma cadeira, dizendo que, ao contrário de sua vontade, milagres não acontecem no mundo. Ele decide se acalmar e assistir ao jogo, lembrando que as habilidades do adversário também são excelentes. Ele fica surpreso com a situação, pensando em quando conseguiram se tornar jogadores profissionais. Ele observa com sincera compreensão e simpatia que sente muita pena desse menino, procurando-o com os olhos. No entanto, o jovem torcedor mostra o dedo médio para Drake enquanto os fãs gritam para que Drake saia do clube. Drake suporta estoicamente o que vê, observando que a realidade é incrivelmente dura para ele. Algum tempo depois da partida, ele conversa com Nathan, lembrando que eles estão em apuros. Drake observa que Nathan será o técnico do time sub-21 do Bolton, mas ele ainda não mostrou suas habilidades. Ele reflete que se isso continuar, seu plano para salvar o orçamento do Bolton irá fracassar completamente, já que atualmente eles não têm táticas e o método de seleção dos jogadores deixa muito a desejar. Ele acrescenta que a atual composição da equipe não é boa e não há jogadores capazes entre eles, enquanto Derek recebeu seu dinheiro de graça. Segundo Drake, as coisas não podem ficar como estão, caso contrário o moral da equipa desaparecerá completamente, acrescentando que se tivessem perdurado naquele jogo teriam recebido uma multa de 3,8 mil milhões. Ele diz a Nathan que há muito poucas pessoas nas arquibancadas, lembrando que desta vez eles terminaram em último lugar no campeonato, o que significa que continuarão caindo, então eles precisam urgentemente mudar a situação, caso contrário haverá ainda menos espectadores e o dinheiro vai parar de fluir. Nathan pergunta a Drake como eles podem atrair um público, ao que ele responde que tem algumas ideias para isso. Ele pergunta a Nathan qual era seu apelido, ao que ele responde que todo mundo meio que o chamava de bastardo. Drake diz a seu irmão para parar de falar bobagens, e Nathan pensa novamente, tentando se lembrar de todos os apelidos de Drake. Ele repassa todos os apelidos ofensivos do irmão, aos quais pede que ele se recomponha e não passe por todas essas bobagens. Nathan fica brevemente confuso, e Drake diz que ele realmente não se importa se ele se lembra ou não, já que ele irá lembrá-lo sozinho. Drake diz que todos o chamavam de player, e Nathan pergunta por que ele se lembrava disso. Drake diz que não tem outra maneira de ganhar dinheiro no momento além das apostas esportivas. Nathan fica surpreso com as palavras de Drake, pensando que Drake não pode começar a jogar. Drake observa que o futebol na Inglaterra é diferente do futebol normal porque você pode apostar nele. Segundo ele, é por isso que as casas de apostas costumam cooperar com os clubes como patrocinadores. Ele lembra ainda que para os torcedores essa está se tornando uma das formas de ganhar dinheiro. Ele conta que uma parcela significativa dos torcedores também faz pequenas apostas simbólicas, como uma espécie de ritual, após as quais apoiam e rezam sinceramente para que seu time vença. Acrescenta que, perante tudo isto, um contrato de patrocínio com uma casa de apostas seria uma opção inteligente para eles, lembrando que ainda não existem clubes que gravassem com orgulho os logótipos das casas de apostas nas suas camisolas. Ele reflete sobre o fato de que no último jogo viu claramente o desespero dos torcedores, que amassaram e rasgaram o papel nas mãos, suspeitando que esses pedaços de papel fossem definitivamente certificados. Ele acrescenta que o próximo passo é incentivar os torcedores a apostar com mais frequência. Richard diz que eles já sabem de tudo isso, perguntando a Drake se ele tem outra forma de apostar em mente. Drake diz que não chamaria isso de outra forma de apostas, acrescentando que eles venderam boletos de apostas limitados do Bolton Wanderers. Ele desenvolve sua ideia dizendo que se baseia nas mesmas apostas de vitória, empate ou derrota dos cupons normais. Richard diz a Drake que apostas limitadas ao resultado de uma partida são arriscadas e podem, por exemplo, perder. Drake acha que Richard está certo, já que a chance de ganhar é de apenas 33%. Ele diz a Richard que tem um plano no qual eles não perderão nada financeiramente, ao que Richard pergunta como isso é possível. Drake diz que eles podem adicionar uma política de reembolso, bem como adicionar apostas não apenas em vitórias ou derrotas, mas no número de gols que um time marcará e qual será o placar final. Ele acrescenta que quando um espectador compra um ingresso para uma partida, também receberá um boletim de apostas. Além disso, segundo Drake, você pode apostar em quem vai marcar um gol. E mesmo quem não tem interesse em jogos de azar pode experimentar isso como entretenimento. Um dos participantes do encontro afirma que, do ponto de vista do espectador, para vencer bastará apostar na derrota da equipa.
Emma olha para Drake e percebe que ele é o responsável pelo planejamento, ao contrário do proprietário anterior. Ela lembra que o proprietário anterior simplesmente ouviu os planos e decidiu se aprovava ou não. Porém, mesmo isso não permite que ela feche os olhos para o fato de que Drake tentou vender o clube assim que se tornou proprietário e ela decidiu continuar a monitorá-lo no futuro. Drake termina sua explicação notando que está ficando muito quente aqui, pegando um lenço para enxugar o rosto. O dirigente do clube nota que na sua opinião esta é uma boa decisão, convidando outros a também expressarem as suas opiniões. Acrescenta que ninguém deve ter vergonha de expressar as suas opiniões como líderes de diferentes equipas, acrescentando que, se não houver objeções, gostaria que este plano fosse implementado o mais rapidamente possível. Drake olha em volta para ver se alguém tem algum comentário, mas ninguém se opõe à sua ideia. Drake olha brevemente para Emma Charlotte enquanto Richard diz que, como ninguém tem objeções, eles aprovam o plano por unanimidade. Drake fica surpreso com esse desfecho e reflete que o talento brilhante de seu avô foi passado para ele. Richard pergunta aos outros o que mais eles precisam discutir, ao que Drake diz que tem mais alguma coisa para lhes contar. Ele afirma que também queria organizar algum tipo de evento, e Richard pergunta que tipo de evento ele deseja organizar. Drake diz que está pensando em fazer uma pegadinha aleatória, confundindo todos os presentes. Revela sua ideia, dizendo que as apostas por si só não serão suficientes para atrair espectadores, pelo que o sorteio será realizado de acordo com os números dos bilhetes de entrada, ligando os números dos 3 bilhetes sortudos e premiando os espectadores que os compraram. Drake ressalta que na Coreia, TVs, geladeiras e outros utensílios domésticos são distribuídos como prêmios, mas oferecerão aos vencedores 5 ingressos grátis, acrescentando que, se os lucros aumentarem com o tempo, poderão distribuir prêmios mais caros. Ele também afirma que o sorteio não precisa acontecer na próxima partida, pois eles escolherão aleatoriamente em qual partida o sorteio será realizado. Ele pergunta aos outros o que pensam sobre isto, ao que lhe é dito que estas medidas parecem algo não muito caro. Drake observa com orgulho que sua opinião nunca foi discutida tão seriamente na Coreia, perguntando-se mentalmente como esse plano difere do anterior. Richard diz que para que o número de telespectadores cresça, eles também recomendam aumentar a quantidade de publicidade para promover inovações. Salienta que a publicidade local inclui artigos em websites, publicidade exterior e publicidade em canais de televisão regionais, acrescentando que mesmo a transmissão de publicidade na TV não custará tanto. Com isso, Drake chama a gerente de marketing, que se levanta nervosamente da cadeira. Ela gagueja e pergunta a Drake se ele tem alguma instrução para ela. Drake pede ao gerente de marketing para fazer um banner grande e bem visível e colocá-lo em todos os shopping centers. Acrescenta que precisarão de banners para jogos especiais, acrescentando que será aconselhável colocá-los com 2 semanas de antecedência, ao que a menina pergunta o que ele entende por jogos especiais. Drake explica sua ideia dizendo que essas partidas serão contra times de ponta da liga, como Rochelle ou Preston. Drake pede ao técnico para tornar o banner cativante e incomum, acrescentando que eles podem representar seus oponentes com comida. Drake diz que eles podem retratar o goleiro chamado Dallas como o saboroso goleiro do Bolton e pergunta aos outros o que eles acham da ideia. Drake diz que, como ato de solidariedade, eles podem retratar os times juntos como se estivessem no mesmo nível do Bolton. Drake olha para a sala de conferências, mas encontra apenas um silêncio mortal e olhares de completa incompreensão. Drake reflete sobre como ele parece ter exagerado ao pedir sugestões de publicidade a outras pessoas. Sem esperar resposta, ele se dirige ao gerente, dizendo que tem mais uma proposta. Ele acrescenta que gostaria de negociar com uma estação de rádio local sobre as transmissões programadas sobre o Clube Bolton, ao que Richard pergunta por que ele faria isso. Drake afirma que com isso disparará a primeira bala, acrescentando que precisa se dar a conhecer às outras equipes. Acrescenta ainda que neste momento deverá ser o mais espetacular.